Olá, miojeiros e miojeiras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast que quer fazer você sair dos seus bastidores para entrar em cena. Sabemos que os nossos bastidores são cheios de desafios que tomam nosso tempo. A verdade é que não existe sucesso instantâneo, porque instantâneo mesmo é só o preparo de um miojo que leva de 2 a 3 minutinhos e ainda pode ser combinado com a sua criatividade. Eu sou a Mônica Mota e vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher alta, branca, os meus cabelos são pretos, as pontas são azuis. Eu estou com uma camiseta vermelha, está escrito "Não existe sucesso instantâneo". Também está escrito em braille para que pessoas que possuem deficiência visual possam se juntar ao nosso movimento. Eu estou com uma saia preta e com um tênis branco. Eu sou a Daniele Trizzi, sou uma mulher preta, cabelos curtos, encaracolados. Estou vestindo com muita alegria a camiseta vermelha do miojo. Não existe sucesso instantâneo, que a Mônica bem colocou que é um movimento. Estou vestindo uma calça branca e hoje estou com uma sandalinha de salto. E nós, nos bastidores do miojo, continuamos buscando pessoas que fazem a diferença simplesmente porque elas colocam quem elas são no que elas fazem, seja pessoas do corporativo ou empreendedores. E hoje estamos com uma pessoa muito especial, não é mesmo, Dani? Muito. E hoje nós vamos falar sobre podcasts. O fato é que a comunicação mudou. Antigamente, a gente assistia ali a TV na Rede Globo, no SBT. Domingo, né, Dani? Tinha o programa do Gugu, o famoso Silvio Santos, Faustão. Mas hoje, várias pessoas colocam seus conteúdos na rede social e isso nos aproximou e fez com que cada vez mais a gente conhecesse mais pessoas, né? Hoje a gente tem YouTube, a gente tem as famosas lives e os famosos podcasts. Isso aí. Não é isso, Dani? É isso aí. Vou trazer aqui um dado para vocês. Um estudo recente mostra que aqui no Brasil, 42,9% dos brasileiros eles consomem podcast. E a faixa etária vai de 16 a 64 anos. E eles escutam semanalmente. Somos consumidores natos de podcast. Nós ouvimos podcast arrumando a casa, antes de dormir, no trânsito, no trabalho, na academia, estudando, lavando louça e, pasmem, até mesmo tomando banho. 16% das pessoas escutam podcast tomando banho. O negócio é bom, né? Ainda mais se for nos bastidores do miojo e o que o nosso convidado vai falar, aí é que a pessoa vai ouvir à vontade. Ou seja, não tem desculpa para nos ouvir. Não. Dá o play, aí arruma o jeito de dar o play. Olha só, nós nos interessamos pelos assuntos mais diversos, né? O podcast, ele traz isso, né? Política, finanças, negócios, educação, humor, viagens, religião, cinema, por aí vai. Do homem à mulher, 16 a 64 anos, como a Mônica disse. E o que eu mais curto no podcast, todas as classes sociais, né? Tem programas de TV que você mencionou no início que são fechados, né? Eles chamam os ouvintes de assinantes, né? Por quê? Porque você tem um poder aquisitivo para pagar por aquela assinatura, e aí o que você está fazendo? Não estou dizendo que é errado, né, um modelo de negócios, mas você acaba segmentando, né? No podcast não tem isso, todo mundo é bem-vindo, pode chegar, dar o play, se for um assunto que te interessar, vamos lá, né? Isso é muito legal no podcast. E com isso, né, com todo esse leque de oportunidades, as marcas começam a olhar para os podcasts, né? É assim, isso que nós esperamos, inclusive. Por favor. Né? Por favor, marcas. Para ter uma ideia, os anúncios de podcast são muito mais ouvidos e com mais atenção do que nas outras mídias, né? Mídias de massa, o próprio YouTube, que a Mônica trouxe, o pessoal lá da Meta. O YouTube, o podcast, ele consegue prender mais a atenção do ouvinte, né? Talvez pela voz, né? Você acaba prestando mais atenção nas características de um produto. Mas, assim, não tem um estudo detalhado sobre isso, mas o fato é que, sim, prende a atenção do ouvinte. E com essa chuva de dados, é fácil descobrir por que as pessoas escolhem essa ferramenta para entregar sua mensagem para o mundo, né? Porque ela é uma ferramenta de fácil administração e ela torna, gente, a nossa vida, que é tão corrida, mais flexível, né?
tanto para quem escuta quanto para quem produz, né? A Mônica e eu vamos falar depois dos nossos perrengues, mas hoje a gente grava no presencial, mas a gente já tentou gravar no remoto, né? Sim. E é completamente possível. A ferramenta é uma ferramenta tranquila. Se você se aplica, né? Você não precisa fazer um curso técnico para saber como é que você vai atuar no podcast. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Então, gente... Muito prazer, somos podcasters. Quem é o nosso convidado, minha amiga? Então, vamos lá. É uma pessoa muito especial. Ele é o Rômulo Contígio, palestrante, consultor, podcaster. Ele fala sobre segurança do trabalho, saúde, sustentabilidade e diversidade social. Ele é proprietário da Contígio Eventos e ele é meu amigo assim de longa data. E eu trouxe uma surpresa aqui, que na verdade ele também trouxe, mas eu vou aproveitar já para mostrar os dois. Eu trouxe esse bonequinho que tem mais ou menos uns 15 anos, é o Silvio Show, é um personagem que o Rômulo atua em algumas palestras que marcou minha vida. E já vou começar aqui para emocionar. Quem chorando, confecciona esses bonequinhos é a mãe dele. E ela pensa que ele vende, né, esses bonequinhos, mas na verdade ele compra e ele dá de presente. Inclusive, eu até ganhei aqui também uma bonequinha, ele trouxe também para Dani. Que é uma maneira que ele tem para poder incentivar ela a continuar fabricando esses bonecos. Continuar produtiva. Eu trouxe porque eu queria contar essa história para vocês e também para mostrar para ele que o meu bonequinho já tem uns 15 anos. Seja bem-vindo, Rômulo. Se conseguir, fale. Nossa, muito obrigado pela honra, muito obrigado por vocês estarem me recebendo, ver esse boneco produzido por ela. É muito importante. Rômulo, faz sua audiodescrição para nós. Eu vou fazer a audiodescrição. Eu sou um homem preto de 1,90 m. Estou vestindo uma camisa polo com detalhes azul e verde. Estou numa calça jeans escura, num sapato caramelo. Estou usando óculos e tenho o cabelo crespo. Que mais eu posso... Estou muito feliz de, quando vocês abrem o podcast, de fazer essa autodescrição. Que mostra o quanto vocês são inclusivas mesmo, né? Respeitando toda essa diversidade de pessoas que, de repente, estão só ouvindo e não estão sabendo como nós somos. Faltou um dado, assim, a cerejinha do bolo. Qual é? Não sei qual que você... É dono de uma voz impressionante. Olha, a voz, né, realmente foi um presente do Papai do Céu. Eu utilizo ela da melhor forma possível para me comunicar, para tentar usar ela em benefício, né, da humanidade, que eu acho que seria legal, né? E também em benefício próprio, porque ela me ajuda também na minha vida, no meu trabalho. Prazer estar aqui, viu, meninas? Prazer é nosso, né, amiga? A gente que agradece. A gente olha para a nossa rede, né, que é um pouco da intenção do miojo, um pouco não muito, e a gente vê quanta gente boa tem, né? Quanta gente boa a gente conseguiu reunir na vida. Algumas pessoas chegaram agora, outras pessoas já estão há 15 anos. Mas o fato é que, trazendo para o mundo corporativo, né? Quanta gente boa. A gente fala bastante de algumas coisas que não são tão boas, mas quanta gente boa, quanta conexão a gente consegue fazer no mundo corporativo se a gente está bem intencionado, se a gente sabe qual é a nossa missão no mundo. E o podcast, trazendo para a ferramenta podcast, é isso também, né? Ele acaba reunindo a comunidade, trazendo quem tem o mesmo... a mesma intenção no mundo, né? Às vezes os objetivos são diferentes, as pautas são diferentes, mas a comunidade se encontra através de pessoas que querem colocar transformação no mundo através da sua voz. É verdade. Não é uma tarefa muito fácil hoje em dia, né? Você se dispor, você vir para um veículo como esse, colocar suas ideias, seus movimentos, seus propósitos. É bem difícil. Nós temos hoje um mundo muito cruel, né? Um mundo muito de maldades. Então, você tem que aproveitar esses veículos para tentar semear de alguma coisa algo positivo. Porque eu acho que é aquela história. Eu sempre, particularmente, eu acho que o terreno da maldade é a terra. Só que você pode semear a bondade dentro dessa maldade. Com toda certeza. E é isso que você faz. Não é só jogar a semente na terra, né? A bondade, como é um terreno difícil, você tem que semear,
né? Você tem que aguar, cultivar, para que a bondade se sobressaia da maldade. Mas ela sempre ganha, né? Essa é grande. Eu acho que esse é o veículo podcast, acho que ele veio também para mostrar um pouco de evolução humana, né? Das pessoas olharem os outros com mais compaixão, na verdade. Sim, sim. Bom, você tem uma gama infinita de coisas que você faz, né? Mônica trouxe aí uma enxurrada de coisas. É palestrante, é isso, é EPI, é tudo mais. É verdade. Mas de onde começou? Por que criar um podcast? Vou te dar, assim, apresentar, isso no geral, 3 características que geralmente fazem, né, as pessoas olharem para o podcast como ferramenta. E aí eu quero que você traga o seu recorte depois, para que também a gente possa falar do nosso. Por que criar um podcast? Né? A gente sabe que ele tem um poder de narrativa. A gente entrou num estúdio que respira podcast, né? Você vai vendo que a dinâmica é muito legal e a gente vai vendo de fato que o podcast ele dá vida para nossa voz. Se bem que a sua voz ela não precisa de muita coisa para existir, né? Sua voz já é bem viva. Já é de locutor, né, Dani? Mas dá vida para nossa voz. A gente já falou da questão da flexibilidade para quem faz, para quem escuta, e ela constrói essa comunidade, que foi o que a gente acabou de falar, né? Tudo isso. Mas isso a gente vai descobrindo ao longo do caminho, pelo menos é o que eu sinto, né? Depois a Mônica traz a percepção dela. E para o Rômulo, como é que foi o podcast? Porque você já tinha uma vivência como palestrante, você já tinha uma vivência na parte corporativa. Conta para nós. Eu, na verdade, o podcast, eu ainda não tenho ele como uma definição de propósito. Eu preciso ser honesto. Eu entrei no podcast por uma necessidade. Eu sou um consultor na área de HS, Segurança, Saúde e Meio Ambiente, há 24 anos. Atuo em grandes empresas, faço palestras, consultorias, treinamentos, né? Sou especializado na comunicação de HS. Mas quando aconteceu a pandemia, eu tive a felicidade de ser indicado durante os meus trabalhos. Eu cheguei, inclusive, quando eu conheci a Mônica, por uma indicação também, da Juliana Coutinho. E a gente chegou a se conhecer. Então, eu tinha uma indicação, a minha performance era uma performance que as empresas gostavam, e aí eu me multiplicava trabalhando. Mas a pandemia mudou tudo isso. Sim. A pandemia fez com que os trabalhos se encerrassem. A pandemia trouxe uma realidade que eu não sabia, não só a mim, mas todo mundo. E eu falei, peraí, o que você vai fazer agora? Eu só recebi o telefonema, eu lembro disso, eu estava em Manaus, no dia 7 de março de 2020. Fazendo um team building numa grande empresa de alimentos, com toda a liderança dela. Inclusive, eu estava num hotel dentro do Rio, você entendeu? Então, assim, era maravilhoso. E a Covid, a mídia já estava sinalizando, era 7 de março, fevereiro já se falava. Quando eu voltei e cheguei em São Paulo, já estava, né, tudo indo em lockdown, né, tudo começando a fechar. E eu fazia serviços para a Eurofarma e eu fui fazer um evento para eles, uma reunião de liderança. E antes de começar, eu até brinquei com o menino, será que nós vamos poder fazer a reunião? 5 minutos depois, o telefone toca na área e diz, encerra tudo que vocês estão fazendo. A partir disso, todos os contratos, todos os trabalhos foram encerrados. É claro que alguns encontraram meios para sobreviver. E aí chegou-se... Como você vai trabalhar? Aí eu comecei a pegar o celular e produzir materiais, né, educativos e informativos através do celular. Falei, bom, vou fazer os podcasts aqui, já que eles estão aí, as lives estão se potencializando. Talvez eu vou aproveitar a voz e vou fazer os podcasts. Talvez, gente. É uma voz que... mas é uma coisa que você não sabe, porque eu tenho um timbre, mas que muita gente tem. Então, assim, no mundo da locução, isso não é uma novidade. Talvez aqui mas para a locução não é. Para mim, você é única e exclusiva. Eu não preciso nem falar, mas você, né? ela é minha fã número 1, de um orgulho para mim que eu não tenho nem como explicar. Desde o dia que eu a conheci, a energia, né? Assim, era uma pessoa que, não é porque está aqui, mas eu falei, como é que essa moça consegue ser tão essa luz, tão né? Mônica, né? No ambiente corporativo. No mundo corporativo, engessado, né? Que você precisa ser sério,
para ser levado em conta. E ela era uma coisa não tem nada a ver energia com a grande, outra. agradável. Todo mundo sabia quem era ela, toda uma empatia. Então, a necessidade me fez chegar até isso. Comecei a gravar e eu fazia diálogos de segurança, que a gente chama de DDS. E comecei a produzir os diálogos. Logo em seguida, eu me aperfeiçoei e fui para o estúdio e comecei a gravar os diálogos de segurança no estúdio. Você gravava pelo Anchor? Qual plataforma? Não, eu não tô, diretamente no celular ali, gravava no gravador de áudio. Olha, E assim, flexibilidade. mandava para um amigo meu que tinha conhecimento, ele fazia uma edição para tirar, decupar ruídos e tudo mais, e ainda colocava uma trilhazinha. Então dava super perfeito para enviar. Mas eu sou um cara que a qualidade para mim tem que ser nota 10. Claro, eu tenho uma profissão anterior na área artística, na área audiovisual. Eu falei, deixa eu achar um estúdio. Achei um estúdio e comecei a gravar esses diálogos de segurança em estúdio. Então, a qualidade mudava. Né? Então, assim, por melhor que seja no celular, no estúdio, com esse acabamento que você tem aqui, né, com ela que está ali editando, cuidando de tudo isso, é outra coisa. Beijo, Isadora. E aí fui fazer os DDS. Foi aí que eu comecei a me enveredar pelo podcast, nunca querendo aparecer. Isso para mim é impossível, era impossível, isso não aconteceria nunca. Você é tímido? Eu não sou tímido, eu tenho um problema com a estética. Eu sempre fui produtor executivo nos anos 90, artístico, então eu produzi novelas, cinema, teatro, shows. Então eu era um produtor executivo. Então, o meu olhar ele era sempre estético. Então, eu queria a melhor cena, a melhor luz, o melhor enquadramento, o melhor cenário. Então, eu estudei, né? Eu fiz artes cênicas, então eu estudei para isso. Me colocar na frente de uma TV, de uma imagem, como agora, era coisa impossível. Quem viu o Silvio Show não vai pensar isso. Mas é um Rômulo. personagem caracterizado, totalmente estilizado, que se desplugava de mim. Então é mais fácil fazer. No palco, quando eu tenho as palestras, eu não tenho problema nenhum, eu adoro o palco, inclusive. Mas na TV, no vídeo, diferente. é muito diferente. É diferente. Porque você está prestando atenção nos detalhes. E eu realmente eu não tenho problema de autoestima, tá? De jeito nenhum. Isso não existe. Não precisa. Mas existe a questão do meu olhar de qualidade. Sim. Então, assim, eu vou olhar se está tudo perfeito, se a luz que você tá é boa, se você está com o cabelo adequado, a roupa adequada. Eu vou olhar tudo isso. Então, eu fico muito crítico. Então, eu falei, isso não vai acontecer. Então, a voz era uma voz boa. Eu já conseguia fazer as locuções. Então, estava muito bom. Mas um gerente de marketing que eu gosto muito da Eurofarma, o Helder, ele falou, Rômulo, eu quero fazer um podcast para entrevistar médicos oncologistas. E a gente ouve você na Eurofarma toda semana, né? Então a Eurofarma no Brasil inteiro me ouve. E todo mundo gosta, todo mundo sempre falando, lá vem o Rômulo, aquela voz maravilhosa, com aquele discurso maravilhoso, com aquela orientação maravilhosa nos diálogos de segurança. Você não quer fazer para a gente o podcast? Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não vou conseguir. Mas fiz o piloto, e através do piloto, de ouvir o feedback tão positivo de quem está dirigindo, eu comecei a reduzir aquele rigor comigo. É isso. Eu falei, olha, está tão diferente, o mundo está tão diferente. Eu sei que existia uma plástica necessária para a TV, que sempre foi. Sim. E ainda Ainda existe. existe. Né? A gente vê hoje uma comunidade preta chegando só agora num protagonismo de uma novela, né? Mas nós estamos Nós só há ajudamos 60 a construir, anos. né? O né? Brasil, e a gente está chegando agora. Exatamente, em alguns alguns veículos, né? E aí eu falei, bom, você pode também, você é preto, você pode representar. E eu tenho uma questão com o etarismo, porque a idade e tudo mais. Fiz os podcasts chama OnConecta. Então, se você é lá na Eurofarma OnConecta, você vai, e comecei a entrevistar os médicos, me preparar para isso, e comecei a gostar disso. E como vocês sabem, vocês mesmos começaram com muito sufoco, você vai aprendendo a fazer. Né? Você vai aprendendo a se posicionar, a se colocar. E aí eu comecei a gostar. E fui fazendo. E hoje o podcast nasceu disso, da necessidade pós-pandemia, do medo de aparecer,
mas sabendo que eu poderia ser um veículo condutor de boas coisas. Mas foi a necessidade de sobrevivência, de reunir recursos para pagar aluguel, para pagar a manutenção da empresa. São 24 anos com essa empresa. Às vezes eu acho que eu me orgulho porque muitas gente no meio do caminho precisaram parar e eu estou lá lutando, atendendo grandes multinacionais, grandes empresas, empresas de todos os portes. Então, assim, estou feliz. Assim. Então, o podcast chegou por uma necessidade, talvez está se transformando num propósito. Eu preciso ser honesto para isso. Legal. Eu quero a visibilidade no mercado tão competitivo. Talvez as pessoas estão assistindo hoje aqui nos bastidores do Miojo e vai falar, poxa, eu gostei da voz daquele cara, talvez por um comercial, por uma questão, e aí vira um produto e vira um trabalho. Então, estou fazendo isso e, claro, depois do On Conecta, fiz o Mask TV, que é o Mask TV Podcast. Eu brinco, é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. É tão engraçado. Os slogans, né, gente? A gente vai batalhando isso, é tão divertido, não é? Porque a gente vai ensaiando. A construção. E eu, às vezes, eu acho assim, eu ouço e falo, mas eu não falaria isso, por que você está falando, na verdade? E a gente vê, eu vi, né? Não existe sucesso instantâneo, a gente vai construindo essas marcas. Mas o Brasil é feito de bordão. Né? As novelas com 60 anos né, dentro da cultura brasileira foram bordões de muitos anos. Então, a gente está acostumado. Então, acho que esses slogans... Então, assim, Mask TV é o podcast que você quer ver e nos bastidores do Miojo não existe sucesso instantâneo. Né? Mas fala de quem nós somos, né? Lógico. Fala de quem nós somos. Você... estuda, fala com médicos, você sabe que você trouxe muita coisa interessante na tua fala, que não, assim, talvez não dê pra gente, vamos precisar de fazer um outro podcast com ele, tá? Mas você sabe que as profissões que serão criadas até 2030, 75% das que existem hoje até 2030 desaparecerão porque serão criadas outras, né? E aí, continuando aqui, né, de por que um podcast, e eu vou trazer a sua fala lá do bastidor. Eu gosto do bastidor por isso, né? Ele revela também muito da gente. Por isso, nos bastidores do Miojo. Você estava falando da importância do ser criança, né? Pois você conta aí como essas dinâmicas que você faz quando você está dando palestra e o quão gostoso é quando você vê adultos se transformando em crianças, né? E qual é a maior característica da criança? Criar. A criança cria tudo a todo tempo. E ela não tem medo de se expor. Ela não tem medo de se expor, ela não tem medo do julgamento. Não é isso? Verdade. E aí, quando a gente pensa num podcast como ferramenta de comunicação e trabalho, você usou exposição, hoje a gente está em 2024, todo mundo quer ser exposto. É claro que é o lado bom, né? A gente quer mostrar só os recortes. Ninguém mostra quando o boleto chega e não tem dinheiro para pagar, ninguém mostra quando você está com os cabelos para cima. Eu e a Mônica, quando vamos para alguma reunião com alguém que nos interessa, sempre que eu abro a câmera, eu peço desculpas e falo, essa não é a pessoa que vai no podcast. Faço ou não faço? Porque... assim, a vida é dinâmica, né? E não dá para estar maquiada, não existe o sucesso instantâneo e salto todos os dias. Mas quando a gente entende que, independente de criança ou adulto, que a gente pode criar, né? Isso a Mônica me ensina todos os dias, aí a magia de fato acontece. Eu acho que o veículo podcast e se transforma realmente, em negócio. Ele se tornou uma coisa interessante. Negócio. Não acho, inclusive, que ele vai acabar agora, não, inclusive. Não. Com a inteligência artificial e com esse veículo da tecnologia, né, nós sabemos exatamente que tudo está no celular hoje e eu não vejo a menor possibilidade disso regredir ou retroceder, a não ser que haja um grande bug do milênio, explode tudo e você não tem mais acesso à internet. Porque, do contrário, né, você hoje... tudo, né? Você, com o AI, você tem a mudança de tudo. Então, eu acho que o veículo podcast vai se aperfeiçoar mais ainda e vai se multiplicar mais ainda. Então, Nós somos a era da voz. Eu acho. A era da voz. Como é que você manda mensagem do seu WhatsApp? Você costuma escrever mais ou você manda mais áudio? Eu costumo escrever muito.
Eu costumo escrever bastante, mas como as pessoas gostam da voz, manda um áudio para mim, né? Só não abre perto do marido. Se abrir perto do marido, acabou o casamento. Vai dar ruim. Hoje em dia, né, os personagens também, né? O personal não tem uma brincadeira, né? Por causa da... Não, você vai aonde? Na academia? Não vai, não. Você vai no podcast? Não vai, não. Mas eu tô te falando isso porque tudo é por voz. Tudo. Se você pegar as minhas mensagens com a Mônica e der um print... São vários podcasts. É só áudio em várias coisas. Porque é mais rápido, porque você agora... Tá fazendo outra coisa e tá falando. Ouvindo, ainda para ajudar, colocaram a questão da velocidade. Se você quiser, você põe lá ponto 5, ponto 2, né? Para ir mais rápido. É verdade. E a gente vai entregando cada vez mais a nossa voz. Então, assim, o podcast, ele só tem a crescer. O Gustavo Passe, que pena que você não está aqui, viu? Porque ele é especialista em podcast, né? Também seria uma pessoa legal para estar aqui dividindo o futuro do podcast. Mas, assim... Nós não somos nem especialistas nisso, nós estamos fazendo, mas a gente vê muito, né? Agora, Mônica Mota, por que podcast para você? O podcast foi uma maneira que eu encontrei de mostrar para as pessoas como eu via o ambiente corporativo. Romulo. Você trouxe algo, né, para validar aquilo que eu já falo com a Dani. Enquanto muitas pessoas veem o trabalho como algo doloroso, né? Principalmente o ambiente corporativo, pessoal, eu vejo muito sofrimento nas pessoas. Eu enxergo diferente. Eu vejo como um ambiente de oportunidades, como um ambiente para você se conectar com pessoas. E eu tento transferir isso para as outras pessoas. E eu vi hoje que eu consigo, porque o Rômulo me escolhia para tudo. Tanto que as pessoas da época que o Rômulo fazia as palestras, tal, inclusive o Silvio Show, quem estiver ouvindo for de empresa, contrate o Rômulo para fazer esse Silvio Show, porque ele marca a vida. E assim, ele me escolhia para tudo. E ele falava que eu era uma comunicadora há 15 anos atrás. Ele já viu meu talento. E vocês viram, os telespectadores. Olha só, um homem que tem que é crítico, falando que eu sou comunicadora há 15 anos atrás... Tinha que ser, né? Eu tinha que estar aqui, eu tinha que colocar a minha voz. E eu um soprano e ele um baixo. É verdade. Olha que engraçado, distância. Né? Como as pessoas vão vendo as habilidades que às vezes a gente não vê na gente. Me lembrou o episódio da Laís, né? Que tinha todo o know-how para foto e quem falava para ela, vai! Era um amigo, né? Você já via nela há 15 anos. Eu gosto muito de perceber o valor que a pessoa tem fora daquele mundo que ela está, né? E realmente, não só a Mônica, mas tem muitas pessoas que têm tantos talentos e habilidades e às vezes o lugar que ela está não oferece uma oportunidade para ela desenvolver aquilo. Mas isso não quer dizer que ela não tenha. E que ela tenha que ficar só ali, né, Rômulo? Nós não somos uma coisa só, nós somos muitas coisas, né? E aí, falando da minha experiência de por que podcast para mim, você trouxe a pandemia, que eu acho não, foi um divisor de águas para todos nós. E, de uma certa forma, uniu eu e a Mônica, né? Você foi falando que você estava lá em Manaus. Na semana que eu fui filmar a Mônica, a gente se conheceu pelo LinkedIn, né? Conversamos, ela falou, olha, eu vou expor as peças do Chiquimono num desfile. E, na época, eu tinha acabado de ser demitida, né? Eu voltei de licença maternidade e fui demitida, entrei para a estatística. Achava que eu ia ser recolocada, assim, rapidamente, porque eu já tinha feito o intercâmbio e falava inglês, como se só eu falasse. Então, quando eu desci do aeroporto, eu esperava as empresas lá falando, Dani, vem. Tinha ninguém. Tava só eu. E aí, eu fiquei quase 2 anos para me recolocar. E aí, eu olhei aquele momento que você olha para você, se olha na frente do espelho e se pergunta, o que eu tenho nas mãos? O que eu sei fazer? Quem sou eu? Isso é além do trabalho, né? Que é o que a gente procura cultuar no podcast, né? Trazer a parte humana. E aí, eu tinha um celular velho, né? Uma filha pequena, naquele momento uma série de questionamentos no que eu sou boa, o que eu sei fazer. Necessidades, né? Também. Mas eu sempre fui uma inquieta. E eu acho que, de novo, trazendo a foto da criança, a gente não deixar de ser criança. E eu falo para a Mônica, olha... eu tenho uma crença, né? Eu acredito que existe um Deus, que é Ele que cuida da gente. E acredito que foi Ele, claramente, que colocou a Mônica na minha vida. Porque ela é o mais, eu sou o menos da pilha, sabe? O positivo e o negativo. Então, ela todo momento, quando a gente está fazendo coisas juntas, ela me reforça essa importância
não perder essas características da leveza, do brincar, e aí a criação acontece. E naquele momento eu não tinha isso, porque eu estava começando, eu estava saindo de um momento em que, quando você sai de uma demissão dessa forma, você se sente diminuída, né? Um pouco do que você colocou, que as pessoas veem no corporativo e que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, eu tinha aquele celular, mas eu já tinha... Aí você vai se lembrando, né? O que você fez na vida? Eu já tinha... Não sou formada em artes cênicas, mas eu fiquei 1 ano em cartaz no SESI de Santo André com uma peça Como Dói o Amor, né? Que era uma peça com máscaras, porque eu sempre fui uma inquieta, coisas de escola, e assim, são coisas que vão te dando know-how para você fazer o que você faz hoje, para você ser quem você é, só que a gente não presta atenção na nossa história. E aí eu fui para a rua gravar vídeo, conheci o empreendedorismo, conheci o grupo da Luísa Helena Trajano, por quem eu sou apaixonada, ajuda muito as mulheres no Brasil. O que é empreendedorismo? Fui atrás do Sebrae, e aí fui para a rua gravar vídeo. Gravei um vídeo na feira, né, que é o vídeo que eu tenho mais acesso no YouTube, falando que eu já aceitei um emprego por ter medo de não ter dinheiro para fazer a feira. Sou apegada com comida, confesso. Todo mundo é, no final, né? Claro, eu acho que sim. Só que eu estava com um profissional também maravilhoso, que estava comigo na rua, né? A rua é completamente diferente desse ambiente, por isso que quando você fala de se olhar, de ter criticidade com a nossa imagem, eu entendo muitíssimo bem, porque isso acho que foi uma coisa que Deus também foi muito bom, me colocou desde o início do lado de pessoas críticas, né? A Mônica brinca muito em esse lado, mas assim, a gente leva muito a sério o que a gente faz tudo com muita responsabilidade. Vídeo o pacote do miojo, que depois a gente conta as coisinhas do meio do caminho. Mas o fato é que eu estava na rua com essa pessoa, e aí vou filmar a Mônica, conhecer a Mônica vai estar lá, vai. Aí, 1 semana antes de filmar, não sei se você vai lembrar, também começou o Ministério da Saúde a dizer, olha, acho que tinha um caso de Covid no Brasil, um caso. E aí eu falei para a pessoa que estava comigo, que era o Felipe, falei, Felipe, vamos ver se eles não vão cancelar o evento. Se eles não cancelarem, por enquanto tem uma pessoa, a gente não acreditava que fosse acontecer o que aconteceu, ninguém, né? É verdade. A gente vai filmar. E graças a Deus deu tempo da gente filmar. A gente gravou no sábado, na segunda começou o lockdown. Lockdown. Foi isso aí. Olha como as histórias, né? E no começo eu pensei que fosse algo assim, ó, todo mundo de daqui home. Um mês, 15, não, achei que 1 semana, 15 dias no máximo. E o negócio foi. E o quanto isso fosse transformar a nossa vida. Quando acabou, eu consegui voltar para o mercado de trabalho. Hoje eu trabalho em finanças numa multinacional do segmento químico. Mas acontece uma coisa muito engraçada, falando do empreendedorismo, né? Que é um bichinho que pica a gente. E esse olhar que a Mônica fala muito, do enxergar as coisas num ambiente de trabalho diferente, ela fala, quando eu começo a chorar minhas pitangas com ela fala, Dani, se você conversar com outras pessoas que trabalham no mesmo lugar que eu, elas vão te descrever uma outra empresa. Então, o que muda, na verdade, não é o ambiente, né? É o nosso olhar. Porque a gente passa a se conhecer, saber das nossas qualidades, saber onde a gente é bom e saber que ali não é o lugar que a gente tem que morrer. Porque eu acho que é uma coisa que acontece também no corporativo, né? Ninguém é árvore. Ninguém é árvore. Não importa se você tem 5, 10, 15 anos ou meses, ninguém é árvore. E aí, esse bichinho tinha me picado. Eu já tinha me apaixonado pela Mônica. Sou casada com o Adriano Tris, mãe da Luísa. Eu também sou casada com outro Adriano, não é o mesmo. Não é o mesmo Adriano. Eu falei, um dia eu acordei e falei, tem que fazer alguma coisa, cara. E aí já estava esse boom do podcast. Já estava consumindo muito conteúdo do Gustavo Passe, que estamos aqui no estúdio dele, o Voz. E aí eu liguei para a Mônica, falei, Mônica, você não topa... acho que foi até depois do aniversário da minha filha, que ela também já tinha ido, e a gente já estava estreitando mais o nosso relacionamento. Vamos fazer um podcast? O que você acha? Você acha que ela pensou, falou, deixa eu ver minha agenda, do jeito que ela é? O que você acha que ela fez? Quando? Exato. É que nem quando você me colocava nas frias lá, Quando? Né? Olha, onde? vou te Que colocar, horas? você faz uma aberturinha aqui, coisa assim. Vamos, né? Chegava lá, era pra eu dançar, viu? Isso aqui é incrível, Começou essa festa, nós vamos falar dele. Isso aqui é incrível, né? Eu sou muito criativa, Rômulo. É muito criativa mesmo, né? Você falou de visibilidade e a Mônica também falou um pouco de visibilidade, né? Que é o que nos trouxe para o miojo, o que trouxe você para o Mask TV. Mas também a construção disso, né? Eu sou a pessoa das relações, né? A pessoa que vai o tempo todo querer falar assim, você dá a mão pro Rômulo? Vamos junto?
né? Dá a mão para mim também. Né? E o podcast tem muito disso, né? Tem muito dessa construção. É e no meio disso, os nossos... Se nós olharmos para a nossa história, o que você enxerga de avanço? Quem era o Rômulo quando começou no podcast? Quem é o Rômulo hoje? Na verdade, assim, o avanço, eu só tenho 7 meses de podcast. Eu ainda estou gatinhando com algumas coisas, eu ainda tenho dificuldades. No podcast, porque na comunicação, lembra, o podcast ele é a ferramenta que potencializa o que você já tem feito há anos. É verdade. Não a comunicação, mas é realmente essa ferramenta de como eu vou posicionar as comparações. Né? Nós somos uma geração de comparações, que é horrível. Né? Nós vivemos nos comparando aos outros. Exato. Inevitavelmente. Então, assim, nós queremos muito mais visualizações, a gente fica querendo olhar as visualizações, poxa, ninguém viu, ninguém assistiu, né? E eu acho que eu tenho um outro olhar para isso, porque como o meu olhar ele é um negócio, por enquanto, eu quero um produto de boa qualidade, de boa informação, de bom conteúdo. Se ele vai ser visto por 2 ou por 200, para mim isso não importa. É isso aí. Importa que aquele produto atenda o objetivo de quem está assistindo. Então, eu acho que nesse primeiro momento, é claro que nasce aí uma representatividade em função dos temas que eu estou trazendo. Sim. Né? Estamos falando sobre podcasts aqui hoje. Nós não somos os especialistas, não, porque existem podcasts há muitos anos. A tendência dele veio pós-pandemia, mas ele já existe há 20 anos, Sim. vamos falar assim. Sim, é isso né? aí. Então, Quase 20. Né? Quase 20 já. Então, assim, hoje, eu tenho um amigo que fala, o cara que você entrevistou está batendo o meu recorde. Eu falei, não precisa se preocupar com isso. O conteúdo que você trouxe foi tão rico e que aí nós já atendemos o nosso objetivo, o nosso propósito. Então, hoje eu acho que é isso. Eu não sei onde eu vou chegar. Tem um investimento, sim, que vocês sabem que isso aqui não é de graça. E não temos patrocínio, então a coisa do patrocínio, eu vejo muitos podcasts com patrocínio, acho que existe uma porta muito importante para isso. As marcas. As marcas podem olhar para isso, sim, vão olhar, mas lembra-se que é uma estratégia que está dentro de um planejamento estratégico de comunicação e marketing daquela empresa, então tudo isso tem que se conciliar para chegar até a gente. Né? Quando vocês construíram isso, eu perguntei até para ela, que genial, né? Até fiquei pensando que a marca, né, a própria dona da marca, né, ia falar, bom, eu quero patrocinar isso imediatamente, mas não é tão simples assim. É o que a gente espera, né? É a construção. É a construção. Então, daqui a pouquinho, pode surgir uma grande oportunidade. Tá aqui, de uma empresa ligada a esse macarrão instantâneo, vir e falar para vocês, olha, bom, vocês estão há 1 ano, está na hora de eu investir em vocês. Mas isso tudo eu acho que é uma consequência, vai aos pouquinhos. O nome é uma coisa difícil para a gente também. Quando eu coloquei Mask TV, Por quê? Porque eu estava procurando, eu já tinha construído outros nomes. Né? Triplo S, eu queria falar de sustentabilidade, de segurança, de saúde, meio ambiente, qualidade. Era isso é a minha área. Eu queria trazer profissionais que atuam nessas áreas para contar suas lindas histórias. Porque a história dela, sua, são histórias para todo mundo ouvir. E só que somos seres comuns e que ninguém sabe que a gente existe dentro do mundo corporativo. Né? Ninguém sabe o que se passa ali. E eu queria dar essa luz para isso. Eu sempre sonhei, porque 24 anos, né, dentro de empresas. Aí eu vejo uma Daniele que está lá como estagiária no ano de 2000. 24 anos depois, ela é a VP de uma grande multinacional. Espera aí, não tem uma história aí? Opa. Então, assim, aquela menina de 20 virou a VP, ou virou presidente de uma empresa. Então, essas histórias, para mim, elas me deixavam com vontade de contá-las. Então, o Mask TV nasceu por isso, de eu querer contar boas histórias do mundo corporativo. Mas o nome Mask TV, como foi? Eu estava com a Nancy conversando e eu queria uma nomenclatura, digamos, uma forma de falar. E aí, que tinha siglas. Mask TV, hein?
Mas que TV! Que legal! Era essa a ideia minha, né? Da pessoa quando pensava, mas que TV, mas que podcast Que esse? legal! Mas que, né? Uma interjeição, né? Mas que. E aí as letras significariam o que eu queria. Mas eu achei que as pessoas pensariam isso. Mas não é verdade, porque aquilo que a gente pensa nem sempre se traduz. Pois é. Então as pessoas falam, eu acho que o nome está difícil de pegar ainda, né? Então eu nem sei ainda se como vai ser esse nome no futuro. Agora vai, porque você vai pegar este recorte de você explicando desse jeito e vai colocar. Porque você explicando, é assim, é a capacidade de dar vida para aquilo que a gente está produzindo. Convencimento, né? Né? De convencer o outro de que exato. aquilo é uma... É da vida, né? Fazer com que a nossa voz saia andando. É né? verdade. É que nem a gente já fizemos stories explicando, a gente tem as camisetas, a gente fala, já contou a história do porquê. Agora você vai contar de novo. Do miojo. Mas E é isso que é importante. Você, quando construiu, você se preparou, né, com elementos, seja camiseta, seja produtos que pudessem dar valor à marca. A isso Mônica é ela super já importante. tem esse background, né? Sim. Que vem da Sim. background. Do expertise. Que vem da Chique Mom. Sim. Né? A Mônica é produto, a Mônica é aquilo que é tangibilizado. Né? Então, foi mais fácil. E aí, assim, trazendo agora para o recorte do lado da mulher, dos pratos que a gente roda, das coisas que a gente tem que equilibrar para conseguir estar sentadas aqui. Vamos criar o podcast? Vamos criar o podcast. O que a gente faz com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com o final de semana, com a sogra, com a unha, com o cabelo, com a depilação? O que a gente faz com essas coisas? Porque o sentar aqui é a última coisa e o mais fácil. Né? O que vem antes disso... Quem que a gente chama? Por que a gente chama? O que essa pessoa tem de diferente? O que ela vai trazer? O que ela vai agregar? Qual é a transformação que ela vai trazer? Por que ela quer vir? Por que ela quer vir? Ela vai dizer sim, mas se no dia que a gente pode ela não puder? Aí depois ela fala sobre o quê? Aí nós vamos estudar. O que nós vamos pôr? Mas se isso não agradar... Não é de enlouquecer qualquer um? Só de enlouquecer. Mesmo que... Eu me lembro do primeiro convidado que sentou na nossa frente. Eu e a Dani, a gente quase passou mal. Eu tive piriri. Porque ela me convida uma diretora ainda. Eu falei, de Mônica, RH de uma grande empresa, Rômulo. Ela quase me mata. Ana Paula Franzotti, muito orgulho nós temos, amiga pessoal, né? Acabou virando, graças a Deus. Ela é só diretora de diversidade e inclusão, né? Cultura, só da Unilever. Exatamente. Né? Mas, assim, é uma pessoa, né? Quando senta na nossa frente é uma pessoa, e nós ainda tínhamos o estigma, né? Eu acho que também foi muito bom, foi desafiador, mas foi muito bom, porque quebrou isso. Né? E ela foi a primeira a comer o miojo. Porque quando a gente entregou esse convite para ela, no episódio, nos bastidores, né? A gente conversando e tal, aí, não sei se foi eu, a Dani perguntou assim, e o miojo, né? O que você fez? Ela, comi. Hã? Eu comi. Aí a segunda convidada, que era da Natura, da área de inovação, falou que comeu também. E a gente não mandava o temperinho. Aí elas ainda falaram assim, a única coisa que eu achei ruim é porque o tempero não foi. Agora não tem mais esse problema. Aí a gente começou, né, a mandar um tempero e também o miojo, ele, apesar de não estar na capinha do miojo, né, do macarrão instantâneo, que a gente automaticamente já chama de miojo, ele é higienizado, tudo bonitinho, porque a gente sabe que os convidados comem. Ô, Mônica, por que tem esse nome? Vamos lá, Dani. A Dani, no meio da pandemia, falou, vamos fazer uma sequência de lives? E eu, vamos, quando? Vamos. E aí eu me lembro que foi na primeira live, eu tinha me enrolado em reunião no meu trabalho, né? E aí meu marido não estava no dia, estávamos somente eu e minha filha, e aí eu olhei no relógio e falei assim, meu Deus, tem 15 minutos para começar a live. Desliguei lá a minha reunião e olhei para minha filha e eu tinha que preparar alguma coisa para ela comer. E ela ama miojo. E eu sempre fui assim contra, né? Porque ela queria ficar só comendo miojo, enfim. Aí nesse dia eu virei para ela e falei assim, que tal se a mamãe fizer um miojo para você? Ela olhou para mim toda feliz, você vai fazer um miojo para mim? Ela toda feliz. Aí eu olhei no relógio e falei, 15 minutos. O miojo fica em torno de 3 minutos. Uns 2 minutinhos ali para esfriar ela comer. Dá para eu entrar na live tranquilo. E foi o que me salvou naquele dia. Aí fizemos a live, terminou, né? Eu e a Dani lá falando do que a gente achou, de como foi. Aí eu virei pra Dani e falei, Dani,
Tô me sentindo uma péssima mãe. Eu sou uma péssima mãe. Por quê? Não, porque eu dei macarrão instantâneo para minha filha. Isso é mãe? E eu me senti extremamente culpada. Ela virou para mim e falou, Mônica, naquele dia foi o melhor que você pôde fazer. E aí, isso ficou na cabeça. Vai ter dias que você vai comer um lanche, vai ter dias que você vai fazer um miojo, tá tudo bem, segue o baile. E aí, a gente começou com a história do podcast, aí a Dani, tem que mostrar o bastidor na mulher, tem que ser alguma coisa de bastidor, e a gente... A gente passa muito tempo no bastidor. É verdade. A mulher. Muito, muito tempo. Aí eu virei pra Dani e falei, só se for bastidores do miojo. A Falei gente ficou brincando. vários bastidores, né? Bastidor do corporativo, bastidor do não sei do que, não sei das A quantas. gente sempre pensa em nomes técnicos, técnicos. porque a gente acha que para atingir as pessoas tem É que o ser nosso algo universo, né? intelectual. Né? Mas o miojo, ele veio, né, como a cereja do bolo. E aí, que é assim, a gente põe o carro na rua e vai trocando o pneu com o carro andando, né? É verdade. O que a gente percebeu do miojo, né? A gente fala muito, é claro que se uma marca de macarrão instantâneo quiser reconhecer a gente, estamos aqui. Estamos aqui preparadíssimas. Mas a gente hoje enxerga o miojo como uma ferramenta, né, que muitas vezes não vai ser o miojo. O que você tem de ferramenta nas suas mãos que você pode fazer em 3 minutos que vai te permitir estar mais tempo no palco e menos tempo no bastidor? E também aprender a entregar aquilo que você fez sem a perfeição, Rômulo. Você falou muito da perfeição. Exato. Por exemplo, quando a gente gravou o episódio com outra convidada, para mim foi tranquilo. Mas quando falou, o Rômulo, eu já fiquei. Ele vai prestar atenção na luz, ele vai prestar atenção em como eu estou falando. Por isso que eu já fui brincando. Falei assim, eu estou me sentindo no Ídolos. Será que ele vira a cadeira dele para mim? Já pensou que horror, né? A gente chegar ao ponto de uma pessoa provocar. Não é saudável, né? Porque tem que provocar uma coisa tranquila, né? E assim, ó, na costura, vamos lá, na costura, eu também sou crítica. Tem peças que eu olho e falo assim, de jeito nenhum, isso não vai para o cliente. Já teve coisas que eu entreguei que não era a minha máxima, mas o cliente ficou tão encantado. E aí, às vezes, eu falo assim, gente, mas como que ele gostou, né? Tava assim, assado, poderia ter sido melhor. Mas não é. Também há um movimento de melhora, de você saber que você tem ali uma curva de aprendizagem. Não quer dizer que você entregou qualquer coisa, mas naquele dia foi o seu melhor. E a gente tem que aprender isso. E é verdade. Eu estou no Mask TV justamente porque o outro viu e gostou muito. E foi esse outro, né, esse diretor executivo que falou, muito legal esse cara falando. E ele fez com que eu acreditasse nisso. Deixa eu fazer um parênteses nisso que você está falando, que eu ia falar e esqueci. Quando a gente começou, nos bastidores do miojo eu já tinha perdido isso, de quantos likes, quem viu. Quando eu comecei no Mulher Jornada Empreendedora, isso me consumia de me machucar, né? Quem viu, quem não viu. Nos bastidores, o nosso propósito já começou diferente. Então, assim, a gente não ficava, pelo menos eu, né? Acho que a Mônica também não, olhando para isso. Porque não é quantas pessoas, são as pessoas certas. É verdade. Se tiver uma pessoa que olhe que seja a pessoa certa, é o que você precisa. E você tem ideia, Rômulo, de pessoas que te assistem, não curtem, não te falam? Você tem ideia disso? Porque, assim, várias pessoas, às vezes, printam as coisas, ou às vezes tá no café comigo e fala assim, nossa, eu te vi em tal lugar. Eu falei, você me viu? Eu vi sua postagem no LinkedIn. Você viu? Você nem curtiu, né? Mas não tem mania de curtir. Mas ela tá lá, tá vendo? E ela sabe o que você tá fazendo. Muita gente vê, né, e não tem não vai lá e clicar e dar o like, se inscrever no canal e tocar o sininho, como a gente sempre fala. Aliás, é muito importante que você faça Por favor, isso, porque ajuda a gente. engaja. E eu não imaginava, porque eu até esqueço de falar isso, né? O menino que cuida da edição, o Rodrigo, ele fala, Rômulo, não esquece de falar do like, de inscrever e tocar o sininho. Mas eu concordo com você. Então, assim, eu acho que nós fomos movidos por um objetivo, por uma necessidade. Você construiu dentro do seu insight daquele momento, o nome veio. E eu realmente acho que nos bastidores do miojo, ele tem é diferente. E se é diferente, é bem-vindo, porque ele criou uma marca própria de algo que todo mundo está acostumado a falar. Né? Porque você vai fazer o miojo hoje, você vai fazer o miojo hoje, né? O miojo fez parte e faz parte da família, da mesa de muita gente. Né? E, ainda as pessoas recorrem para poder resolver suas questões com o tempo. A gente não recomenda, viu? A gente não fala comam, porque, na verdade,
é o estímulo a usar como ferramenta, né? Talvez durante a sua semana você vai ter que comer uma vez, você vai ter que comer para poder fazer uma live, você vai ter que comer para ir lá gravar no Mask TV, mas não é algo que a gente recomende como alimentação. Como nutrição, né? Isso. Eu acho que hoje, se você tem o elemento de composição e de criatividade para utilizá-lo, ele se torna, assim, um alimento rico e gostoso, né? Eu acho que você tem que olhar, né, essa massa e dar para ela uma criatividade, tirando de perto dela a coisa do industrializado, né, do tempero industrializado. Vai para uma coisa mais orgânica, mais saudável, e o miojo fica uma delícia. Tipo o dia que a gente pega o miojo e inventa fazer uma yakisoba com ele, né? Uma cenoura, brócolis. Exatamente. Então, assim, ele tem, sim, sua riqueza, mas vai caber a cada um trazer essa riqueza para ele, né? Só então, usar a criatividade. Mas nos bastidores do miojo, e é isso como você explicou, né? É o que antecede a vida de uma mulher, né? No dia a dia, para chegar no corre dela, né? Corporativo, naquela tripla jornada que todo mundo sabe que tem, mas que virou clichê, né? Infelizmente tem, mas as pessoas ainda não valorizam o quanto a mulher trabalho, casa, filho, né? A vida. Economia do cuidado. Tem uma pauta nossa falando sobre isso. Tem mesmo. O Rômulo, voz, alcance e autoridade. São coisas que o podcast traz para a gente, né? Voz no sentido de onde a nossa voz consegue entrar, né? Alcance, YouTube, os recortes, né, que a gente põe nas redes e que muitas vezes quem pode patrocina, né? Paga, né? O podcast paga para que chegue a mais pessoas. Impulse, né? Mas eu quero falar de uma coisa que eu acho que todos nós temos aqui, já provamos que temos, que é a autoridade, né? E a autoridade, ela não se compra, né? A autoridade, ela vem como o que você construiu com a Mônica, que lindo quando ela mostrou o Silvio Show, né? Nossa, ele já está até... Você é autoridade no que você fala, porque você não fala disso hoje, você começou há muito tempo. Independente do tempo, você se mantém nisso com coerência. Que eu acho que é uma das coisas que eu e a Mônica fala muito. A gente sofre muito porque a gente não consegue ser mais constante nas nossas postagens nas redes, porque, infelizmente, foi um caminho que a gente escolheu, um caminho de exposição. Não infelizmente, né? Mas é o caminho que exige muito, né? E a gente já cansou de falar com tanto de coisas que a gente tem para dar conta, algum prato cai, né? Mas, independente da gente não ter a constância que a gente gostaria, a gente prima por ter a coerência. E isso traz autoridade, né? Como é que você enxerga isso na sua vida? O Rômulo Pessoa, como é que ele leva isso para o Mask TV? Eu ouvi um estrategista de marketing outro dia dizer sobre autoridade, né? Sobre como a gente conquista a autoridade e que hoje em dia é uma necessidade. É engraçado, né? Porque a gente que é um pouco mais, né, de idade... Vintage. Mas, né, vintage. Como a Mônica disse. A gente olha termos, né, que antigamente não se usava para isso, mas que diziam a mesma coisa. Então, assim, autoridade... Eu acredito que nós conquistamos, sim. Eu acho que nós temos um espaço muito real disso hoje, quando as pessoas assistem os nossos materiais, quando olham o nosso trabalho. Eu acho que essa conquista realmente a gente teve. Mas a gente tem um obstáculo bem difícil, que é quem não tem e que se prolifera, como se tivesse. Que é o alcance, né? Quem pode pagar geralmente pelo alcance. Veja o alcance mais mascarado, mais plástico. Exatamente. Porque hoje, por exemplo, quando eu posto, eu pago 50, 60 reais e o meu programador, ele impulsiona. Então, a gente consegue atingir um número de 40 mil, 50 mil visualizações com esse investimento para cada post. Mas é um investimento, 50, 60 reais, sim, que você precisa pagar. Mas eu ainda acho que vale a pena, porque é aquilo que você falou, dá um pouco mais de visibilidade para aquilo que você está fazendo. E eu acho que aí começa a se construir autoridade. Porque quando as pessoas te olham, né, vê o teu trabalho, vê a tua história, vê como você se posiciona, vê como você dialoga com seus convidados, vê as temáticas trazidas para esse mundo e para essa realidade, acho que você constrói ali as gotas necessárias para poder ser autoridade no que faz. Mas eu ainda percebo que tem muita gente que tem a autoridade frágil, né?
se construiu ali dentro de um veículo não tão consistente, mas teve o acesso, né, a visualização 20 mil vezes mais do que a gente, e ela ganhou uma tal autoridade. Mas quando você olha a pessoa, você fala, peraí, tem alguma coisa errada ali, né? Eu vou dar um exemplo aqui. É tipo o Zé Felipe, né? O filho do Leonardo. Falar que ele é cantor. Nada contra os sertanejos, mas ele só ganhou notoriedade porque ele era filho do Leonardo. Nós temos muito... Eu nem conheço muito. Você Também entendeu? não. Mas ele tem, acho que ele é marido de uma influenciadora famosa. Sim, mas aí ele casou bem depois. Eu estou dizendo assim, no início da carreira, ele já se alavancou muito rápido. E assim, não estou dizendo que ele não tenha ali o talento dele, não tem os fãs. Só que ele foi mais rápido porque ele era filho do Leonardo. Herdou a visibilidade do pai. Do pai, como uma filha de uma atriz, de um ator, também às vezes não tem a capacidade do pai, mas ganha Vanessa a Camargo. autoridade que veio emprestada, né? É. Eu acho que é mais difícil pra gente que não tem Mas e esse pra de quem gente, emprestar, né? Pra tu, Mônica Mota, a autoridade vem da onde? Veio do miojo? Veio da Chiquimon? Veio de onde? Na verdade, eu acho que pela vivência com as pessoas, né, Dani? Com a conexão com as pessoas é que traz essa autoridade. Eu acho que isso é genuíno. E se a pessoa vai com uma autoridade, vamos dizer assim, já caminho inteiro andado, que não é nem meio caminho, vai chegar uma hora que aquilo também não vai se sustentar. Eu acho que a autoridade também se constrói com a segurança, com a segurança. Ela é uma pessoa muito segura e quando você não tem dúvidas de que a qualidade que ela imprime no trabalho é real. Isso, para mim, é autoridade. Então, assim, eu acho que quando você entrega algo realmente muito bem feito, muito bem estruturado, e você já está tendo o seu movimento de autoridade. Então, quando eu olho para ela, e da forma como ela se posicionava no mercado de trabalho, não tinha dúvida que ela tinha autoridade. Isso não quer dizer, Rômulo, que a gente tem autoridade, que a gente não tem medo. Com certeza. Que a gente não tem falhas, medo. né? Que a gente não tem falhas, é uma construção. Mas eu dou um passinho atrás, né? Porque a construção da autoridade, eu acredito muito nisso, vem dos relacionamentos, vem da nossa vivência. Mas acredito também que vem de uma parte mais íntima, que é o que você faz quando ninguém está olhando. Esse é um discurso que a gente usa na cultura de segurança. O que você faz quando ninguém está olhando, né? Você faz segurança quando ninguém está olhando? Porque primeiro você constrói para você. Claro. E aí, quando você constrói primeiro para você, é claro que você passa a segurança para o outro. É claro que quando o outro te vê, ele sabe que você tá, que é seu. Não é um alcance comprado, né? E aí, meu Deus, é o Rômulo. Eu sei como é o Rômulo. Meu cabelo. Ai, minha Dani, camiseta. Arruma a luz. É aquela frase, né? Se você não tiver coragem, você finge que tem. Finge Vai que com tem, medo vai. mesmo. Vai essa com é a medo nossa mesmo. máxima. Eu não gostaria de ser tão rigoroso como eu sou, porque vocês não são a primeira pessoa que dizem para mim e falam assim, nossa, é o Rômulo. Mas nós somos também, porque a Só gente tem fala aprendido, a gente sofre, né? A gente sofre. E mais que o sofrimento, ok, a gente sofre. Mas o principal, a gente deixa de entregar para o mundo uma beleza, uma maravilha que a gente poderia produzir porque a gente tem medo. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que não tenho tantos medos. Não tenho muitos medos. Eu realmente tive essa sorte na vida. Porque eu acho que é uma sorte para o ser humano quando ele não tem medo. É mesmo. Eu tenho Porque medo, o medo, ele é uma coisa previsível. Ele faz parte do ser humano, não é verdade? O medo que eu estou dizendo não é o medo de pular de bungee jump, né? Não é isso. Né? Esse eu tenho. Eu também tenho. Eu tenho, mas eu vou. Se Então, eu sou mas, inquieta. por Não exemplo, ando nem de teleférico, Rômulo. Exato. Então, o medo de uma montanha-russa é uma coisa, né, Certo. gente? Nós estamos falando do medo, né, de você fazer as coisas acontecerem para a sua vida, de você ousar em ser criativo, inovador, persistente, insistente, em vez de você se jogar nas coisas, de criar um podcast e bancar isso e não morrer na praia. Quantos projetos morreram na praia? Quantas coisas nós fizemos e não conseguimos ir além, né? Eu sempre falo, aquela ponte que está lá para poder você cruzar. Quantas vezes você foi até a metade do caminho e voltou? Eu mesmo na questão artística.
Eu amo, sempre amei, eu nasci para fazer isso. Mas no meio do caminho eu fiquei sem dinheiro, despejado, sem um lugar para morar. Você tem que tomar uma decisão. Sim, a vida é prática, né? Então você toma uma decisão e recua. Vai doer, vai frustrar, vai ficar marcado, vai, porque você nasceu para fazer aquilo e vai ter que mudar teu destino por uma necessidade. Mas eu fiz isso e estou aqui, olha. Quando que eu imaginaria que eu estaria falando aqui num podcast totalmente... Eu estava numa palestra recentemente na VetNew, que é uma indústria farmacêutica veterinária muito conhecida. E quando eu estava preparando, veio a menina que cuida de toda a parte da limpeza e participou da palestra. Ai, tão maravilhosa, sua palestra foi... Todo mundo está falando, né? Você é famoso, né? Eu falei, Por que você não falou que é um autógrafo? Eu brinquei com ela. Eu falei, eu famoso? Ela falou, não, eu estou te seguindo. Você é muito famoso. Olha, você é a primeira pessoa na minha vida que fala que eu sou famoso. Então, assim, é uma honra para mim ouvir dela que ela, naquele momento, estava seguindo o Pasco TV, estava seguindo as redes e falando, você é famoso. Nunca imaginei que um desejo de criança, porque quando criança eu sempre quis ser famoso. Olha a criança aí. Né? Eu ouviria isso de uma menina que está ali super humilde, trabalhadora e que estava maravilhada de ver a palestra, Ela de se assistir. encantou pela sua voz. Encantou pela... E assim, fiquei feliz. Então, assim... Como é que é o nome disso aí? Eu acho que isso é... O nome disso é... Autoridade, filho. É autoridade, mas é assim... Eu tenho, assim... É um orgulho para mim. É um orgulho. Eu me sinto muito orgulhoso. E eu acho que é coisa da autoridade. É orgulho para ela ser tão querida nos lugares, né, que ela passa. Estou colocando ela porque o nosso contato é pequeno, mas assim, que prazer de circular por um ambiente e saber que ela é essa pessoa onde todo mundo é uma referência. Acho que isso é um orgulho, sim. Acho que isso é importante para as pessoas. Não importa onde você esteja, né? Sim. De você buscar, então, a sua autoridade aonde você esteja. Se orgulhar daquilo que você está fazendo, né? Através da construção das relações. No corporativo, eu sou a que põe fogo no parquinho. Eu lembrei de uma coisa agora, falando de autoridade. Eu fui convidada para dar uma palestra para contar minha história na Schneider. E aí eu me lembro que eu tava morrendo de medo de falar. Lembra? Eu até comentei com a Dani, eu falei, pô, vai estar a Schneider Brasil, presidente no evento. E aí eu fui lá e falei, como eu tô falando aqui. E eu me lembro que no final, várias pessoas, assim, vários funcionários da Schneider me rodearam e começaram a me perguntar assim, ai, me dá umas dicas, como que eu falo? Assim, você fala tão bem. E eu fiquei pensando, se eu falo bem, eu não sei, mas enganar bem, eu engano. Porque você tem o seu medo, assim, eu digo enganar no sentido de não parecia que eu estava nervosa, eu estava imensamente nervosa. Então, a gente vai com medo, Rômulo. Vai com medo não mesmo. Não quer dizer que quem está falando ali tranquilamente para você, não quer dizer que por dentro ele está morrendo ali. Fernanda Montenegro, Silvio Santos e todos os Glória Pires e grandes atores e grandes cientistas e grandes palestrantes, quando você pergunta para eles, você fala, nossa, você nasceu para fazer isso. A gente já ouviu isso, né? Você nasceu para fazer isso. Mas vai perguntar o medo que deu na hora de antes de dar aquele segundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, assim, aí ali o medo estava presente, só que você controla, né? Todo mundo Você começou prende um suas dia. borboletas. Você Prenda suas borboletas. Todo mundo começou um dia, né, gente? Todo mundo. Todo Não, mundo mas começou mesmo um que dia. você já faça, Dani. Sim. Que nem eu falo há muito tempo, né? Eventos mesmo, na empresa que eu trabalho. O pessoal me chamou para apresentar evento no Ceará, no Rio e em São Paulo. Eu fui no Ceará morrendo de medo. Fui no Rio, que já ia o mesmo evento, só que para outras pessoas, com medo. Eu já, Que esse já medo sabia, tá atrás de mim? Isso aqui veio na bagagem? eu já sabia todo o texto e ainda com medo. Em São Paulo, então. E o pessoal, nossa... Você tá lá e, de repente, você sai falando, nem parece que você disfarça muito bem. A dificuldade da apresentação pública, ela é um dos grandes obstáculos humanos, né? Assim, das pessoas, principalmente. A maioria, né, dizem que o medo da morte está em primeiro lugar, mas o medo de falar em público está em segundo. Exposição. Né? A exposição está em segundo. Então, assim, é realmente real.
né? A gente tem medo mesmo de se expor, de falar o que não deve, e porque a gente ouve muito o que não deve. A gente, né, voltando à questão do podcasts, é muito fake, né? Tem muito fake, muita mentira. Agora eu vejo um profissional especialista em inteligência artificial, e quando ele faz o comercial dele em 1 minuto, ele conseguiu mudar a voz dele, o rosto dele, o que ele falou, o idioma dele em 1 minuto de propaganda. Ele não fala inglês, ele não, imagina, a ferramenta mudou tudo isso para ele. Essa é a nossa era. É a nossa era. É a nossa era. Imagina, né? Por isso que a gente não pode ter medo de criar. Também acho. Né? Não, e eu vi no LinkedIn, o pessoal comentando há um tempo atrás, que pessoas pagavam um estúdio para gravar podcast, ele mesmo falando, fingindo que outra pessoa estava entrevistando ele. Aí entra o que a gente falou, né? Coerência. Quão coerente você é com aquilo que você diz? Porque uma hora isso vai ser descoberto, né? Ninguém consegue sustentar muito tempo. Se o Silvio Show não fosse muito um produto muito intrínseco, genuíno seu, ele não existia, mas ele não estava aqui hoje. Ele não teria carisma, né? E aí é uma coisa também que a gente, para a gente se encaminhar para o fim, que o podcast provoca nas pessoas, se for genuíno, né, de quem está por trás do microfone, é provocar uma transformação. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que assim, eu que venho da área da arte, da imitação, né? É tão difícil hoje. Eu acho que você vai conseguir, nós vamos ter um grande obstáculo aí. Nós vamos ter pessoas que vão fazer coisas perfeitas, sem nenhuma dor. E vão perfeitas via inteligência artificial. Sem nenhuma verdade, sem ser genuíno e sem nenhum sofrimento. Já acontece. Muito. Você, hoje em dia, não sabe o que é verdade e o que é mentira, porque é muito bem feito. Mas tem uma coisa que nos diferencia da inteligência artificial. Nós gravamos um episódio com o Vinícius Defende e a Laís Nonato, que são da área de TI da Unilever. Ela é da Natura e Unilever, né? Acho que... É Unilever. Os dois eram, os dois. E uma das nossas perguntas no final foi a respeito da inteligência artificial, né? E isso é imbatível, Rômulo. A inteligência artificial vai exigir da gente mais conhecimento técnico? Vai. Talvez a gente precise de mais um curso no nosso currículo para nos ensinar, sei lá, tá? Vou chutar aqui como programar, como fazer para colocar nossa voz em outro idioma, nananã. Mas a inteligência artificial jamais vai conseguir fazer o que você provocou dentro da Mônica na hora que ela falou, ele tá aí fora. O diferencial do futuro é exatamente a conexão. É A isso. conexão é muito importante, né? É isso. É muito importante. Quando tem a reunião online... Senão a gente fica preocupado o tempo Já todo. não tá mais tendo online, Rômulo, tá todo mundo presencial. Não, mas mesmo que seja, eu e a Mônica, a gente fala muito por voz, parece que a gente tá do lado uma da outra. Sim. A gente faz reunião com as pessoas, que eu brinquei, eu falo, essa pessoa aqui não é a que vai no podcast. Porque é o que a gente põe, é o que a gente entrega, é a nossa verdade. E isso a máquina não vai conseguir fazer. Então, por mais que o cara esteja no estúdio, que seja ziguilhões, ponha a voz em mandarim, em chinês, nananã, tem uma coisa que é a conexão, que é do ser humano. Que ele não vai poder ter porque ele não tem isso dentro dele, né? Ele industrializou isso para ele existir. O próprio LinkedIn. Vira e mexe, eu vejo pessoas falando assim, pessoas estão escrevendo textos por IA, estão pegando textos de outras pessoas. Eu não tenho a menor preocupação, porque a minha rede é a minha vida, é a minha história. O que está ali sou eu. Não tem como outra pessoa me copiar, porque ela não viveu o que eu vivi. E deixa eu colocar um adendo. As nossas pautas têm o uso de inteligência artificial, tá? Claro que tem. Todo mundo hoje aproveita. A tecnologia, ela não veio para brigar com a gente. A gente é que precisa ser inteligente para usar ela ao nosso favor. É o nosso miojo. É a nossa ferramenta. É o miojo mesmo. É isso aí. É isso mesmo. Eu também uso muito a inteligência artificial para pesquisas, para construções de conteúdos. Né? O Google sempre teve ao nosso acesso. Sim. Eu leio muito mesmo. Nossa, como a inteligência artificial me ajuda a fazer as lições de casa da Amanda. Ajuda. Eu vou chegar nessa fase. Se a gente tiver a capacidade de discernir o bem e o mal desse movimento, ela pode ser útil, né? Jamais a gente vai dar um Google e o Google vai falar pra gente, Rômulo é gente boa, hein?
Rômulo veio aqui. Gente, que voz encantadora. Você viu como ele olha nos nossos olhos e fala com brilho e empodera a gente? Sabe, esse Sim. tipo de conexão a máquina jamais vai conseguir traduzir. É verdade. Então, assim, é claro que a gente tem que ter a preocupação com tudo isso que a gente já falou, mas a nossa preocupação maior, eu acho que, assim, eu e a Mônica, a gente é muito diferente, mas a gente é unânime em muitas coisas, que é essa, entregar a nossa verdade. E a nossa verdade, põe no papel e vamos lá. Com medo mesmo, Sim. mas nós vamos. Sim. E aí as coisas vão acontecendo, a gente também tem que acreditar, né, naquilo que a gente diz que tem como base na fé, e a gente acredita nisso, não pela fé pura e simplesmente cega, mas a fé porque a gente se qualifica, porque a gente estuda, porque a gente não dorme para entregar as coisas, porque a gente não é sacana com as pessoas, porque a gente respeita o nosso fornecedor, não importa se ele produz 200 camisetas ou 2, não importa, né? É a nossa verdade. E isso vai abrindo os caminhos para a gente. Né? Eu concordo não tenho com dúvidas. você. Ô, Rômulo, a gente fala muito. Conta uma história engraçada. As aventuras. Olha, eu não sou muito engraçada. Tem tanta coisa. Que eu posso trazer de engraçado? Eu não sou tão assim. Quando eu tenho umas tiradas, mas eu acho que eu sou mais sério do que engraçado. No podcast, alguma coisa que te aconteceu assim que você falou? Aconteceu uma coisa interessante com o Lázaro Pacheco recentemente, para a gente só pegar isso. Estou entrevistando o Lázaro Pacheco, que é amigo meu da PepsiCo, e depois ele ficou 25 anos na PepsiCo, agora ele está na Mondelez como gerente de qualidade. Comercial, inclusive. É um homem preto, um trabalhador incrível. Estávamos falando sobre diversidade e tal, e ele conta para mim assim: eu descobri na mesa, conversando com a minha mulher, que eu fui adotado. Eu falei, oi? Você está falando para mim agora no podcast? Porque aquelas coisas do podcast que a gente tem, a gente sabe que a gente quer do convidado, coisas que possam surpreender. Então eu falei, vou chamar os comerciais, né? É um gancho de novela. Então foi uma coisa inusitada. Ele contar para mim que descobriu na mesa com a mulher que não sabia que ele não sabia, que era adotado. Então foi uma surpresa, tanto que o podcast dele, lá em Itu, se tornou o podcast da busca da mãe biológica, porque os pais adotivos já faleceram. Então agora já existe uma busca pela mãe adotiva dele, né? Pela biológica. Pela biológica. Ela pode estar viva, ele não sabe. Gente. Porque a mãe adotiva pegou ele bebezinho. Nasceu, pegou. Então agora está lutando para... Isso foi inusitado no podcast. Foi uma coisa que... Te tirou, você desconcertou. Do roteiro. Então, assim, porque eu sou muito preso ao roteiro. E como é que você lidou com isso? Brinquei com ele, a gente deu risada. E aí agora eu falei, gente, você que está assistindo Lázaro Pacheco, se conhece a mãe biológica dele, ou tem a história dele na maternidade tal, lá em Itu, ele está aqui. Eu acredito, inclusive, que em breve ele vai saber a origem dele, que é um sonho, o desejo dele. Ele ficou muito emocionado. E assim, a mulher ficou muito surpresa. Que legal. Porque achou que ele sabia. Nossa. Então foi... Quantos anos de casado? Nossa, ele está com mais de 20... Ele tinha 27 anos, ele está há 20 e tantos anos com a mulher já, né? E ela falou agora? Falou quando ele tinha 27. Tá. Mas mesmo assim ele era adulto, ele não sabia. Mas são coisas que de repente a gente acha que o outro sabe. E aquela história que você falou de cair numa entrevista. Porque eu acho que a entrevista ela é feita do convidado, né? O convidado, você criar condições para tirar... Você se mistura com outra Deixar ele pessoa. à vontade. E fazer com que seja interessante para quem está assistindo. E algumas coisinhas, né? A gente sabe, né? O povo é fofoqueiro, o povo gosta de fofoca, de buchicho, né? As redes sociais aí, né? Se publicam tudo, né? Então eu achei que isso foi um gancho bem interessante que aconteceu nesses sete meses de podcast do Mask TV. Eu estou muito feliz de contar as histórias, quero realmente estender meu convite para vocês irem, porque eu quero realmente contar um pouco quem são vocês enquanto mulheres. Legal. Porque é uma história, né? Tanto mulheres no mercado de trabalho como mulheres na vida do dia a dia. E que o podcast é exatamente contar uma história que não foi contada por ninguém, mas que, de certa forma, vai ser eternizada, tá? Sim. Porque isso aqui está eternizando esse momento. Sim. Sim. Né? Gravamos, guardamos e eternizamos. Daqui 20 anos,
Olha lá aquele momento, que é o que eu estou vendo aqui agora. Exato. Há 15 anos atrás, nós trabalhamos juntos, fizemos várias coisas na AES Eletropaulo e era incrível, era uma energia. Nós víamos a resposta das pessoas o tempo todo felizes com tudo que a gente criava. E era treinamentos, às vezes, de segurança sérios, mas com uma leveza. E essa é uma característica minha. Você acabou com os treinamentos, Rômulo. A seriedade acabou quando você chegou com o Silvio. Porque quando o Rômulo chegou, ele colocou um padrão. Quando o Rômulo saiu, nossa, ninguém queria assistir nada. Você sabe que eu ouço isso hoje? Assim, você traz um padrão que é a grande autoridade está aí. Acho. Aí. O estilo que você desenvolveu e que é seu. É seu. E que a IA ninguém não tira. copia. Não copia. Nem a IA. E ninguém vai tirar nunca. Nunca, nunca, nunca. Por isso que outro dia o rapaz falou, você tem concorrente? Não, eu não tenho concorrente. Ninguém é, né? Nós somos insubstituíveis, porque ninguém vai fazer o que a Dani faz, o que a Mônica faz, o que o Rômulo faz, do jeito que vocês Que a gente fazem. faz. Não, tem. eu me lembro que assim, quando tinha algum treinamento que o Rômulo ia estar, toda a empresa ia. Depois que o Rômulo saiu, né, parou de fornecer, eu me lembro que eles colocavam lista obrigando, seu nome estava lá, e você tinha que assinar, senão ia direto para o diretor, para o vice-presidente, dizendo que você não foi. Aí o que a gente fazia? Como não tem mais, eu posso falar. A gente descia, colocava o nome, disfarçava um pouquinho e saía. Quando você viu, o evento estava vazio, porque era chato. Gente, era chato. Eu acho que a criatividade num treinamento é extremamente necessário. Extremamente necessário. Claro que existem pessoas mais criativas e outras menos criativas, mas você precisa. Os treinamentos são muito boring, os treinamentos são muitos slides com muitos gráficos, né? Hoje Chuva de informação que as pessoas vão lembrar depois. E não lembra. Então, assim, há uma necessidade de criação, há uma necessidade de criatividade. Eu sigo o Pedro Dias, que ele é o diretor industrial do Grupo NC na MS Farmacêutica, e ele luta muito por inovação, por trazer criatividades. Eu estou sempre elogiando ele nos posts, falando, é isso mesmo. Tem que trazer criatividade, tem que fazer com que aquelas pessoas, pelo menos, saiam da lá surpreendidas, né, extasiadas, apaixonadas. Se o outro não vai fazer igual e vai perder público, a culpa não é sua. Sim. Mas o modelo foi dado, né? Porque aquela história, eu fiz o modelo, você faz o seu, mas eu também posso copiar. E eu vejo pessoas copiando modelos, eu copio modelos, eu pego textos, eu pego materiais que eu acho que vale a pena e tento incorporar no meu jeito de fazer. Mas não é plágio, né? Você vai pegar e aí você vai transformar na sua linguagem, na minha linguagem. É. Eu gosto disso, a gente se baseia em referências. Eu leio tantos livros que estão os diálogos dos livros estão nas minhas palestras, o tempo todo estão, né? Então, eu gosto de ter essa referência e dar a minha cara, né? De brincar. E isso eu acho que é genuíno, sim. É verdade. Não importa que a referência que você aprendeu, que você teve, para você utilizar para se comunicar. Estou bastante feliz. E muito feliz de ter vindo aqui, tá bom? Agora nós estamos menos nervosas. Eu não sei se a gente conseguiu dar o recado da nossa história de podcast. E se a gente se tornou interessante para quem está lá. Sim. Mas é muito difícil fazer o podcast. Fechando, é custo, é produção, é conteúdo. Eu não imaginava que eu trabalharia tanto, porque você tem a consultoria, você tem a palestra e os treinamentos. E eu viajo o Brasil. E aí, quando você vai fazer o podcast, eu tenho que pensar nesse convidado, estudar esse convidado, preparar o roteiro dele, né? Toda uma estrutura de material de apoio, de infra, ir para o estúdio, gravar, editar e colocar isso no ar. Então, assim... E as exigências da rede social ainda, né? Que não são pequenas. Exatamente. Os cortes, né, para a rede social. Mônica Mota, 2 perguntas para a gente encerrar, e aí a gente volta com essa última para o Rômulo. O que a gente já viveu de maior palhaçada no miojo? Maior palhaçada, coisa mais engraçada. É que assim, nos bastidores, o Rômulo me conhece, sabe que eu sou de brincar, né? E o primeiro estúdio que a gente gravou, inclusive, foi por indicação sua. E aí eu me lembro que não era estúdio, né? Estúdio de podcast. Era uma música, exceção pra gente. música que foi adaptado. E assim, só hoje, que K9. eu vou falar uma coisa, um estúdio maravilhoso. Assim, a recepção, a gente tem muita saudade. O Thiago profissionais. é um amor, do né? Thiago. Extremamente profissionais. Eu esqueci o nome do outro. Zampini. O Zampini, um beijo, inclusive, para vocês dois. Eu me lembro que o Thiago estava com uma cachorrinha pequenininha e estava dando muito trabalho para ele. E aí teve um momento que essa cachorrinha... Lana Del Rey chama.
Nunca que eu ia decorar. E aí eu e a Dani vimos a cachorra e a gente sempre brincava com o gato. E aí eu falava que ia levar o gato, colocar ele na mochila, que ia levar para casa. E aí nesse dia a cachorra conseguiu entrar no estúdio. E ele viu ela entrando e daí quando ele foi tirar ela, ela fez xixi. E aí ele nosso pé, assim, do lado. Aí ele foi tirar ela, só que ele tirou de uma maneira que a bichinha deu um grito. Aí eu falei, nossa, matou a cachorra. E aí depois, nas conversas, porque a gente tem um grupo, né, Dani? Eu peguei um filtro de cachorro e me gravei. Perguntando, oi, Thiago, como tá os cortes? Tá tudo bem por aí? O Thiago não me aguenta. Ela e adora aí fazer eu ficava mandando pra ele, né? E a cachorra tá viva? Tadinha da bichinha. Eu sempre falo pro filhinho dele, o Theo, que eu vou levar a cachorra embora, e o Theo não vai, não, ele segura ela. De jeito nenhum, não dá, né? Patrimônio. Beijo pra eles. Mônica Mota, qual é a transformação que a sua voz causa através do podcast? Eu vou repetir, Dani, aquilo que eu falei mais no começo do episódio. Eu tenho um olhar muito positivo, vamos dizer assim, né? Para o ambiente, eu vejo o ambiente corporativo como um ambiente cheio de oportunidades. As pessoas costumam não enxergar o trabalho como algo bem visto, né? As pessoas acham que é ruim estar no trabalho, elas sofrem por estar no trabalho. Então, através da minha voz, eu quero mostrar para as pessoas que ali é um lugar de crescimento, que ali você pode se conectar com pessoas. Eu, inclusive, tenho vários amigos que saíram desse ambiente, que eu cultuo até hoje, inclusive o Rômulo é um deles. Então, é isso que eu vejo a minha voz, sabe? Para levar a uma conscientização de que você pode ser mais positivo e que isso só vai te trazer benefícios. Já tem uma discipulada aqui que sou eu, já me catequizou. Bom, a transformação que eu acredito que a minha voz cause no miojo é sempre chamar as pessoas a olharem para o seu lado humano. Eu sempre vou ser aquela... Se você conversar comigo e me der abertura, você vai voltar inquieto. Será que eu estou sendo humano em como eu trato as pessoas? Será que eu estou sendo mais humano comigo mesmo? Como eu penso, né, a minha régua comigo, como é que eu me relaciono com as pessoas, como é que eu trato as pessoas que eu encontro na rua. E isso, com certeza, se reflete no trabalho, porque, como você já acabou de colocar, é lá que a gente passa a maior parte do tempo, né? Então, o que eu procuro, né, trazer no podcast é sempre isso, né? Olhar sempre a parte humana, né? O que a gente pode melhorar no humano? Assim, Rômulo, a gente não precisa ficar com medo do IA. É verdade. E tua voz? Conta pra mim. Conta pra nós. Eu ainda, sinceramente, não sei aonde a minha voz alcança, o que ela alcança. Claro que o fato de eu ter um timbre grave, esse timbre, ele agrada bastante as pessoas nesse olhar do ouvir mecanicamente. Mas eu espero que a minha voz possa alcançar corações. Possa, de uma certa forma, acalmar corações. De que as pessoas possam, através da minha voz, ter mais paz. Num mundo sem paz. Acho que essa é o que eu queria. Legal. Eu acho que talvez, toda vez que eu ouço, sua voz me acalma. Né? Então, assim, que bom. Eu queria que minha voz acalmasse as pessoas. Acalmou, A única vez que a sua voz não me acalmou, eu vou contar lá no seu. Quando eu for no seu. Fala. Quando você falou, você perdeu. A gente conta lá. Excelente. Tá bom? Muito obrigada, viu? Foi uma delícia receber seu tempero. Ficou mais gostoso o miojo com você. É uma honra, né, Mônica? Fale você aí. Uma grande honra. Só agradecer, Rômulo, principalmente porque você veio de muito longe para estar aqui com a gente. Então, eu sei que o esforço, né, foi muito grande. Num sábado de manhã. Não, eu quero dizer o seguinte. Eu estou muito orgulhoso e honrado mesmo de ter aqui, de me sentir esse privilégio de estar sendo entrevistado, né? Eu estou muito honrado. Você realmente, para mim, foi sempre uma inspiração de energia, de alegria, de comprometimento, de fazer as pessoas serem felizes. São 14 anos que isso que aconteceu. E, assim, como pode ser 14 anos no mundo corporativo e a gente nunca esquecer? Alguma coisa aconteceu ali no meu coração que fez com que nós nos tornássemos e nos falássemos por esses 14 anos. Eu era só um prestador de serviço daquela unidade. E aí eu me conectei com ela. Então, a minha voz, eu quero que ela acalme o coração das pessoas. Quero que a minha voz traga paz.
E se as pessoas gostam do timbre dela, e se o timbre pode ser um acalanto, um momento de tranquilidade, talvez eu queria trazer paz para as pessoas. Tem muita gente precisando de paz no coração. E a paz no coração, né, é tudo que todo mundo precisa na vida, não é? Sim, se isso for aliado com informação útil, que é o que você traz no Mask TV, melhor ainda. Eu agradeço demais o convite. Não sei se eu agradei as pessoas, não sei o que foi, mas essa conversa e estar com vocês aqui, para mim, era muito importante. Fazia tempo que você está com esse projeto, eu falei, e está aqui hoje, é a realização mesmo de um desejo. Muito obrigado. Extremamente saboroso. Né? Exatamente. Queremos agradecer também ao nosso patrocinador master, que é a Chiquimam. Aproveitar, deixa eu já dar aqui, o Rômulo trouxe brinde pra gente. A gente as garrafinhas também do Mask tem TV. Um brinde para o Rômulo, um presente que foi produzido pela Chiquimam. Se quiser abrir. Com certeza vou abrir. Chiquimam, que está ali, né? Tão gostoso. Lembrando que a Chiquimam é uma marca, né? Sim. Que empodera mulheres gestantes a voltarem para o mercado de trabalho após a maternidade. Lindo. A Mônica trouxe uma fala super importante, que é aquele que escolhe ter uma peça da Chiquimam ou da Chic Work no seu estoque, está valorizando as diferenças, está valorizando o profissional, está valorizando a inclusão, está dizendo para aquele colaborador, olha, você é bem-vindo aqui exatamente como você é, né? Com deficiência, gestante, seja qual for o seu estado. Se você é um profissional que quer produzir, aqui tem lugar para você. Então, nós somos muito felizes de ter a Chiquimam Chic Work nos patrocinando. Eu queria só dizer sobre essa inclusão que vocês trabalham tanto. Esse é um tema tão necessário. As pessoas não estão preparadas para receber pessoas diferentes. E eu acho que esse papel de vocês é fundamental. Fica aqui a dica para um podcast sobre como realmente receber pessoas. Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas eu vejo essa dificuldade, tá? Você é bem qualificado para falar isso. Você roda o Brasil, roda as empresas. Exatamente. Eu não tenho preparo para receber um trans, eu não tenho preparo para receber um deficiente auditivo, eu não tenho preparo para receber um deficiente físico. Por mais que os RHs estejam se preparando, ainda há uma dificuldade de eu receber. Isso se torna um problema para os gestores quando recebem o profissional com deficiência. Então, vocês estão nesse olhar, nessa luz. Isso é extremamente importante, porque eu faço palestras e quando eu vejo um deficiente auditivo que não tem ali, que não consegue entender o que eu estou falando, isso me dói muito. Não tem o tradutor de Libras, ele não está preparado para a leitura labial. Então, assim, aquela história. Então, acho que nos bastidores do miojo, quando vocês falam da inclusão, que é uma coisa muito forte, olha, tragam isso para as pessoas, tragam essa representatividade, porque nós estamos precisando muito que as pessoas respeitem as pessoas como elas são e vocês dão luz para isso. E aproveitando aqui que o Rômulo está falando sobre uma pauta, né, sobre como as empresas recebem funcionários com algum tipo de deficiência, a gente já tem uma convidada especial, que é a Daniela Sagaz, que em breve vai vir aqui conversar com a gente. Ela é gerente de diversidade e inclusão da Mondelez. Vai falar um pouquinho sobre isso. Que maravilha. Quem quiser nos patrocinar, quem quiser colocar sua marquinha no miojo, faz como? Se você tem um serviço ou um produto que você queira divulgar aqui com a gente, só mandar um direct. E se você quiser adquirir a nossa camiseta, hoje eu estou com a vermelha, ela tem o braille, a Dani também está com a vermelha, e temos a novidade, que é o moletom também Nos Bastidores do Miojo. Todas as peças são produzidas e entregues pela Chiquimam. É isso aí. Chame-nos nas redes sociais, né? Vamos chamar para ação? Vamos. Como todo episódio, a gente chama você ouvinte para ação, você que tem um sonho de empreender ou mesmo desenvolver na sua carreira. Então, eu vou falar algumas palavras aqui, algumas frases, para que você possa refletir. Não existe sucesso instantâneo. Use a sua criatividade. Tenha agilidade. Comece com o que você tem. Você não precisa de muito tempo para começar. No início, você vai ser julgado. Tenha coragem de expor as suas ideias. Nosso muito obrigado para quem ficou até aqui. Foi uma honra. Foi uma honra. Um beijo no coração. Até o próximo episódio. Palmas para os podcasts. Super beijo. Muito obrigado. Beijos para vocês. Muito obrigado pelo convite. Amei.